Bom dia, meus irmãos. Saúde, paz e graça. Bem-vindo ao canal Profetas do Último Século. Seja bem-vindo e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Vamos fazer a leitura. Livro de Marcos, segundo o Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram-na, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e vingou e cresceu, e produziu, um a 30, outro a 60 e outro a 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos, que ouça. E ele lhes disse: A vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra, e o que ajunta e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo ele ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporães, depois, sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos e as riquezas e as ambições das coisas entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Glória a Deus. Meus amados, existe ainda outros dois textos que complementam este ensinamento. E outro está lá em Marcos 4:35. Diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa ou a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa ou para a colheita. E o que ceifa ou que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Assim como o que semeia como o que colhe, ambos se regozijam, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe.
E eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aleluia, glória a Deus. Aqui então, o Senhor Jesus faz uma pergunta para eles, né? Vocês não dizem que ainda falta 4 meses para a colheita? E ele disse assim, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos, estão prontos para a colheita, né? E aqui ele faz uma revelação, ele diz assim, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Aqui ele está falando dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos, aqueles que pregaram a palavra antes de nós, né? E que maravilhoso benefício, né? Que maravilha, né? Que Deus nos colocou nesse trabalho, né? Ele nos colocou, né? Nos chamou para este trabalho também, para pregar a palavra de Deus, né? Mas ainda tem outro texto que complementa esse ensinamento, que está lá em Mateus 13, 24, que diz assim, a parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhes disseram, queres, pois, que vamos e arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Oh, glória a Deus! Meus amados, meus irmãos, há 2 propósitos. Quando o lavrador ele planta no seu campo, ele tem 2 propósitos, né? Existem 2 propósitos nisso. O primeiro é de plantar, né? O lavrador ele depende de plantar para que seus campos produzam, né? E o segundo propósito é colher, né? Todo lavrador que planta, ele quer colher, porque na colheita está a paga do seu salário, do seu trabalho, e está a paga o salário dos seus ceifeiros, dos seus trabalhadores, né? Está a prosperidade da sua casa, da sua fazenda, está na colheita. Então todo lavrador ele tem 2 propósitos, um é plantar e o outro é de colher. E a parábola do semeador explica, né, que há 4 tipos de solo, né? Um foi semeado ao pé do caminho, né? Mas veio o inimigo e tirou aquilo que foi semeado. É aqueles que ouvem a palavra, mas logo vem o inimigo, né? E aqui vamos ser bem claro, né, que Jesus está se referindo ao diabo, a Satanás, né? Veja que ele tem interesse que você não ouça a palavra de Deus, que você não creia em Deus, que você não dê ouvido, que a palavra de Deus não seja semeada no seu coração. O segundo solo é aquele que foi semeado entre pedras, né? Mas como não tinha terra, logo nasceu, né? Não tinha terra, não tinha raiz, logo nasceu
mas vindo o sol, né, não tinha raiz, secou-se, e logo se ofende, né? E logo vindo a perseguição, né, por causa da palavra, ele se ofende. Então esse é o que foi semeado entre pedregais, né? Ele não tinha solo, não tinha raiz, né? E logo vindo a perseguição por causa da palavra, ele se ofende. O terceiro é que foi semeado entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero, né? E não dá fruto. Mas o quarto solo é a terra boa, né? É aquela que foi semeada em boa terra, é aquela semente que dá fruto, e um dá a 30, outro dá a 60 e outro dá a 100, né? É aquela que frutifica, né? Uma semente que um dá fruto a 30, outro dá a 60 e outro dá a 100. Então veja bem que existe um propósito de Deus com a semeadura da sua palavra. E o propósito é colher, né? Deus plantou a santa semente, a sua palavra, né? E nós entramos no trabalho dos profetas, dos apóstolos, dos primeiros discípulos, né? A trabalhar com eles. Mas ele disse assim, que tanto o que semeia quanto o que colhe, o que trabalha na colheita, ambos recebem galardão, né? E por ocasião da colheita, os dois se regozijam, né? Oh, glória a Deus! Então, há dois propósitos em semear a palavra de Deus. Um é plantar e o outro é de colher, né? Todo lavrador, quando ele planta, ele tem pelo menos 3 preocupações, né? Todo lavrador, quando ele semeia, ele planta no seu campo, ele tem 3 preocupações. A primeira preocupação é com o solo, né? Se o seu solo é fértil, se ele vai precisar de adubo, se ele vai ter boa irrigação, né? Essa é a primeira preocupação de um lavrador, né? É de tratar o solo primeiro, né? Ver se precisa alguma correção, ver se precisa fazer alguma adubação, né? E a segunda preocupação é com as ervas daninhas, né? É com as pragas, né? As pragas que vão atacar a sua lavoura. Então essa é a segunda preocupação do lavrador. E aqui Jesus nos mostrou que tem uma praga que semeia aquela semente que foi semeada no nosso coração. E essa praga representa o inimigo, Satanás, né? Ele não quer que nós escutamos a palavra. Ele não quer que nós frutificamos. Ele não quer que nós creiamos em Deus. Então, ele faz de tudo para que nós não viemos a ouvir a palavra de Deus, né? E a terceira preocupação do lavrador é com os temporais e com incêndio, né? Durante a colheita, durante a plantação, ele primeiro trata o solo, depois, quando a colheita, a plantação já está grande, ele se preocupa com as pragas. E a terceira preocupação do lavrador é com o incêndio, porque o seu campo não pode sofrer nenhum dano, nenhum incêndio, enquanto ele não colher a sua plantação, né? Enquanto ele não fizer a colheita, porque então ele perde todo o seu trabalho, né? Então, uma das grandes preocupações, vamos dizer, das maiores preocupações do lavrador, daquele que planta, é que a sua colheita não sofra um incêndio ou um dano, né, por algum temporal, alguma coisa parecida que venha danificar a sua plantação. Mas a maior preocupação é com o incêndio, que a sua plantação não pode sofrer um incêndio antes de ele colher, né, a sua plantação, o seu campo, né? E Deus nos mostra que o objetivo de semear a palavra de Deus e de colher, né,
o objetivo final é o grande juízo que Deus vai trazer sobre esse mundo. Então, a grande preocupação, o grande propósito final, né, de semear e colher, é o grande juízo, o incêndio que Deus vai trazer, né, sobre esse mundo, né. Sabemos que o primeiro juízo foi com água, mas o segundo será com fogo, né? E vamos ler sobre isso quando juntamos esses três textos, né? Quando juntamos os três textos, Marcos 4:1, Mateus 13:24 e João 4:35, então entendemos qual o propósito, né, de semear a palavra de Deus, qual o propósito, né, de pregar o Evangelho, qual o propósito, né, que Deus nos mandou pregar o Evangelho, né? Qual o propósito do ide de Jesus, lá em Marcos 15:16, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? E aquele que for batizado, crer e for batizado, será salvo, aquele que não for, que não crer, será condenado. Será condenado por quê? Como? Será condenado porque não creu, não se arrependeu, e será condenado com qual é a sentença? Com fogo, né? O fogo, o grande juízo que Deus vai trazer sobre esse mundo, né? E vamos ver isso claramente lá na parábola do joio. Na parábola do joio, em Mateus 24:14. Mateus 13:24. Mateus capítulo 13:24. Diz assim: e propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio em meio ao trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não plantaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa ou até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo separai no meu celeiro. Oh, glória a Deus! Então, está aqui o propósito, né? Esse último texto completa o propósito da pregação do Evangelho, né? Para que aquele que é trigo, aquele que é boa terra, aquele que recebe a palavra de Deus, aquele que crê, né? O trigo seja separado, né? No final da colheita, né? E esse trigo vai ser ajuntado no celeiro de Deus, ou seja, né? Deus vai levar com ele. Mas o joio vai ser queimado, né? Aqui, triste que vai ser, né? Aqui o joio vai ser então queimado, né? Com o juízo que Deus vai trazer sobre esse mundo, né? Meus irmãos, aqui vemos então a grande importância, né, de cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou, né? O ide de Jesus, lá em Marcos 15:16, né? Vê a grande importância, né, de pregar o Evangelho. Então perceba que o Apocalipse está se cumprindo, né? O aquecimento global, as geleiras estão derretendo, explosões solares, temperaturas de 50 graus, tempestades, furacões, tufões, tornados, estão cada vez mais violentos e a tendência é aumentar, né? E com frequência. Perceba você
Perceba, você é inteligente, né? E acho que você já notou que algo está diferente, né? Você é inteligente e você percebe que algo está diferente. Tem algo diferente no ar, né? Tem algo acontecendo. E o que está acontecendo é que a palavra de Deus está se cumprindo e Jesus está voltando, né? E é como se Deus deixasse esses fenômenos naturais sacudir, né, as nações, né? É como se Deus desse um sacalão e dissesse assim: acorda, acorda, né? Vocês estão dormindo, né? E eu estou voltando. Arrepende-se, vai e busca a salvação que eu estabeleci no meu Filho Jesus, né? É como se Deus deixasse esses fenômenos naturais, né, abalar as nações para despertar o povo que está dormindo, né? É como se Deus desse uma sacudida no mundo, né, para despertar, né, para o povo buscar a salvação, né? E tudo colabora para a volta de Jesus. Jesus está voltando. E será que nós estamos prontos para ir com Ele, para subir com Ele, né? O que nos dá certeza disso é que Ele disse: passará o céu e passará a terra, mas a minha palavra não passará. Amém? Então, irmãos, estejamos apercebidos, estejamos acordados e não dormindo, e sabendo que Jesus está voltando, né? E ele disse assim, e em Mateus 24:14, disse assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim, né? Então esse é o motivo de pregar o evangelho. Esse é o motivo, né, do evangelho ser pregado, né? Para que venha então o fim, porque haverá um fim, né? Então Deus tem pressa e nós, os seus obreiros, os seus semeadores, né, precisamos cumprir o ID de Jesus, né, e levar o evangelho a toda nação, povos, tribos e línguas, né, para que então Jesus venha, volte, leve a sua igreja e então venha o fim, né, venha o julgamento de Deus sobre o joio, sobre o ímpio, né, sobre as más obras dos homens maus, né, que atormentam e perseguem os justos nesse mundo, né, para que Deus julgue as más obras, né, e então Deus venha buscar a sua igreja, venha buscar o seu trigo e nós seremos, aleluia, felizes com Deus no seu reino. Amém, irmãos? Aqui, então, trago mais um ensinamento, mais um vídeo sobre a palavra de Deus, né? E quero pedir para você que não sabe pregar, você que não entende a palavra de Deus, você que seu dom não é pregar a palavra, mas você quer fazer a obra de Deus, você quer ajudar. Então, se inscreve no canal, compartilha esses vídeos, dá um like, e assim você está cumprindo o ID de Jesus, né? Compartilhe esse vídeo e ajude a palavra de Deus a ser pregada nos 4 cantos da terra, tá? Vamos orar? Vamos encerrar com uma oração, né? Sabemos que as pessoas estão sendo bombardeadas com más notícias, né? Com enfermidades, com peste, fome. As pessoas estão depressivas, com medo, né? E devemos orar, né? Jesus nos ensinou isso. Nós devemos orar, vigiar e orar, né? Então, vamos orar. Amado e querido Deus, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, aquele que veio trazer a tua palavra, aquele que veio semear primeiro, Senhor, o Evangelho, e depois nos chamou para a sua obra.
Oh, meu Deus, vem abrir, vem atingir, Senhor. Vem atingir, meu Deus, os corações, venha semear a tua santa semente, a tua palavra, o teu evangelho. Venha cuidar, meu Deus, para que o inimigo não venha roubar aquilo que foi semeado no coração dessas pessoas. Ah, meu Deus, tu, Senhor, que conhece o oculto, tu que conhece, meu Deus, o coração de cada um. Ah, meu Deus, faz uma obra grande, prepara, Senhor, o coração para que se receba a tua palavra, para que seja boa terra, para que frutifique, para que dê fruto, para que teu reino cresça, Senhor, para que o teu evangelho seja pregado nos quatro cantos dessa terra. Ah, meu Deus, tu que ouve a oração do pobre, do necessitado, tu, Senhor, que atende a oração daquele que necessita, daquele que clama, daquele que se volta para ti. Ah, meu Deus, venha visitar esse que está enfermo, que está doente. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Visita, Senhor, e traz, meu Deus, um refrigério à sua alma, traz, meu Deus, a cura a essa enfermidade. Restaura famílias, restaura vidas, restaura casamentos. Ah, meu Deus, tu, Senhor, que ouve a oração do pobre e do necessitado. Tu, Senhor, que a tua palavra diz, desde a antiguidade, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha em favor do pobre e do necessitado. Ah, meu Deus, ouve a nossa oração, meu Deus, e atende o nosso clamor. Oh, meu Deus, ampara o órfão e a viúva e traz, meu Deus, o teu refrigério, traz, meu Deus, a vitória. Abre portas, meu Deus, para aquele que está desempregado. Cura enfermidades, batiza com o Espírito Santo. Ó Senhor, tem misericórdia e salva, porque tu é aquele que salva. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, Igreja do Senhor, graça e paz e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir e assim quiser. Amém? Um abraço a todos.